Neste vídeo, o processo de escolha de Matias, apóstolo que substituiu Judas Iscariotes no apostolado. Este texto foi escrito pelo pastor Miguel Vaz e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Bom, pessoal, como eu já disse em vídeos anteriores, a primeira tentativa de sucessão familiar ocorreu nas Assembleias de Deus Fortaleza, Ceará, no início dos anos 60 e teve como figura central o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor-presidente das Assembleias de Deus Ministério do Belém atualmente. Foi uma tentativa frustrada, pois os irmãos da época resistiram a essa prática não correspondente ao modo operante assembleano da época e nem ao modo como que a escolha do novo apóstolo que substituiu Judas Iscariotes ocorreu. Passados quase 20 anos, na década de 80, conseguiram implantar esta prática de sucessão familiar no pastorado. Nada é publicado por acaso, que dirá na publicação de um jornal que era impresso apenas uma vez por mês. Se decidiram levar este tipo de assunto à tona, é que provavelmente estavam percebendo movimentos, articulações para a sucessão familiar no pastorado assembleano. Da década de 80 para cá, parece que virou regra nos grandes ministérios assembleanos a sucessão familiar pastoral. Dividi o vídeo em duas partes para melhor compreensão do assunto. Primeira parte, leitura na íntegra da passagem bíblica sobre a escolha de Matias. E segunda parte, a publicação do jornal Mensageiro da Paz, fazendo um comentário sobre essa substituição. Atos 1, versículos do 15 ao 26. Num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou dizendo o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que traiu Jesus, guiando a multidão ao encontro dele, pois isto foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, falando por meio do rei Davi. Judas era um de nós escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pela traição, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se todo e suas entranhas se esparramaram. Noticiada a morte dele, espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de O Campo de Sangue. A profecia do rei Davi sobre isso aparece no livro dos Salmos, onde ele diz: que sua casa fique deserta sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós como testemunha da ressurreição de Jesus. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco desde o nosso primeiro encontro com o Senhor, desde o tempo em que foi batizado por João até o dia em que foi levado de nós para o céu. A Assembleia mencionou 2 homens, José Justo, também chamado Barsabás, e Matias. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. O Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-nos qual destes homens escolher como apóstolo para substituir o traidor Judas, que se foi para o lugar dele. Depois fizeram o sorteio e então Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo como os outros 11.
A introdução de Matias no grupo dos 12 vem demonstrar como Deus preserva a recompensa para aqueles que se conservam fiéis, embora sua atuação em favor da obra santa permaneça no anonimato por algum tempo ou por muito tempo. A paciência de Jesus, não escolhendo Matias na ocasião em que separou os outros, viria a concluir que o lugar lhe pertencia de direito, embora que de fato estivesse sendo exercida por uma pessoa que não honrava a escolha. A permanência de Judas Iscariotes como apóstolo, até quando ele se revelou traidor, foi sem dúvida a prova da longanimidade de Deus e a prova de que ele está sempre pronto a dar uma oportunidade ao homem e até conduzi-lo à situação de destaque, a posições de honra e de confiança. Mais de uma vez, entretanto, Judas foi apanhado como desonesto, desleal e imprudente para com a função que lhe fora confiada. Nem por isso deixou de receber as mesmas missões e de participar das atividades apostolares, de receber os dons distribuídos àqueles que saíram para pregar o evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos do diabo. Além disso, Judas foi o encarregado das finanças. O dinheiro que era usado pelos apóstolos para as despesas estava sob a sua responsabilidade. Infelizmente, ele não entendeu, como tantos outros, a verdadeira vocação a que fora admitido e acabou, no dizer de Pedro, despedaçando-se pelo meio. Em seu lugar foi escolhido Matias. Alguém já escreveu que essa escolha não contribuiu muito para acrescentar alguma notoriedade ao grupo, porque Matias permaneceu incógnito como fora até aquele momento. Porém, deve-se notar que não é o que a Bíblia afirma se vamos atentar para os ensinos subjetivos que se encerram nas palavras de Pedro. Foi uma escolha necessária. Pedro considerava a escolha de mais um para recompor a companhia como um ato necessário e a consequente admissão de Matias veio confirmar que todos os presentes, que na ocasião somavam 120, concordavam com essa necessidade. Não encontramos qualquer voto contrário, qualquer discordância, qualquer sugestão para que permanecessem apenas os 11, mas toda a igreja compreendeu a necessidade do apóstolo que faltava. Matias era um dos pioneiros. Pedro disse que o homem a ser escolhido deveria sair do que com eles conviveram todo o tempo em que Jesus esteve entre eles. Portanto, Matias não era um recém-chegado, um neófito desinformado, mas um que viera desde o princípio do ministério de Jesus, seguindo-o entre os primeiros. Logo, a sua presença no grupo não era uma usurpação, mas um direito que ele conquistara com a sua perseverança e assiduidade. A exigência de Pedro e da igreja e a admissão de Matias confirmam que ele era daqueles que vieram no início do trabalho, desde a pregação de João Batista, presenciara a ressurreição de Jesus, estivera com ele durante os 40 dias posteriores a esse evento e estava entre os que assistiram à ascensão. Então, desse modo, podemos afirmar que Matias acrescentou muito à pregação dos demais, por confirmar as verdades do ministério de Jesus do princípio até que ele subiu aos céus. Matias não foi escolhido de qualquer maneira. Não foi impingido à igreja pela vontade particular de Pedro ou de qualquer dos irmãos. Repetindo, não foi impingido à igreja pela vontade particular de Pedro ou de qualquer um dos irmãos. Não se intrometeu no apostolado por força de injunções políticas ou financeiras, contrariando as determinações da igreja. Não se intrometeu no apostolado por força de injunções políticas ou financeiras, contrariando as determinações da igreja.
ele concorreu com o outro que tinha as mesmas qualificações, que poderia ter sido escolhido em lugar dele, inclusive que era conhecido por 2 nomes, um dos quais coincidia com o nome daquele que se retirara, Atos 15, 22, e era ainda reconhecido por todos como justo. O processo de escolha e aceitação também não foi feito apressadamente, mas decorreu de consulta a Deus em oração. Não se lê que Barsabás reclamasse para si aquela posição, ou que se agastasse, que tentasse apontar alguma falha do seu concorrente, mas esteve sóbria e cristamente de acordo com a decisão tomada pela igreja. Então, a posição de Matias, ocupando o lugar de Judas, que desprezara, não era uma posição qualquer. Ele teria que demonstrar o oposto de tudo o que Judas representara e passaria a representar dali por diante. A sua fidelidade deveria cobrir a infidelidade de Judas. A sua perseverança deveria empanar a fuga do apóstolo incongruente. A sua honestidade deveria sobrepujar o do Iscariote. A sua verdade e o seu testemunho deveria suplantar as mentiras e a falsidade daquele que se enforcara. E somente Jesus, conhecedor dos corações, poderia fazer de Matias uma testemunha tão eficaz. Somente Deus poderia aceitá-lo, admiti-lo naquele ministério e apostolado, cuja pregação atravessaria os séculos, chegando até nós como verdade e motivo de conversão. Por que esse processo de escolha? Muitos perguntam por que a igreja aceitou o lançamento de sortes e o seu resultado favorável a Matias como resposta de Deus. Primeiro, porque o lançamento de sortes era um fato comum entre o povo. Segundo, porque não havia ainda a manifestação profética, uma vez que ela aconteceu algum tempo depois. Terceiro, porque Deus, na sua eterna sabedoria, revelou aquele gesto aos discípulos do qual ninguém discordou ou achou impróprio. Além do mais, uma profecia naquelas circunstâncias poderia aparecer da carne e lançar dúvidas sobre o acontecimento. Vemos ainda que, com todas as qualificações de Matias, com a confirmação da igreja, vemos ainda que, com todas as qualificações de Matias, com a confirmação da igreja sobre a sua idoneidade, com a oração e apelo de Pedro diretamente ao Senhor e com o lançamento de sortes, ainda assim, a igreja teve a última palavra. Matias não foi aceito antes que a igreja desse o seu assentimento final. Vamos repetir. Matias não foi aceito antes que a igreja desse o seu assentimento final. Fosse assim, talvez não tivéssemos tanta confiança na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos, e nem eles mesmos teriam a coragem de transmitir as verdades sagradas, sabendo-as apoiadas no testemunho de alguém que tivesse sido aceito ao ministério por meio de sofismas e a revelia da congregação. Sua escolha foi, portanto, uma inspiração de Deus e o seu testemunho, mais uma prova de que Cristo ressuscitou e foi feito às primícias dos que dormem. Dividi o vídeo em 2 partes para melhor compreensão do assunto. Primeira parte, leitura na íntegra da passagem bíblica sobre a escolha de Matias. E segunda parte, a publicação do jornal Mensageiro da Paz, fazendo um comentário sobre essa substituição. Atos 1, versículos do 15 ao 26. Num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou dizendo o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que traiu Jesus,
guiando a multidão ao encontro dele, pois isto foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, falando por meio do rei Davi. Judas era um de nós escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pela traição, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se todo e suas entranhas se esparramaram. Noticiada a morte dele, espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de O Campo de Sangue. A profecia do rei Davi sobre isso aparece no livro dos Salmos, onde ele diz: que sua casa fique deserta sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós como testemunha da ressurreição de Jesus. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco desde o nosso primeiro encontro com o Senhor, desde o tempo em que foi batizado por João até o dia em que foi levado de nós para o céu. A Assembleia mencionou 2 homens, José Justo, também chamado Barsabás, e Matias. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. O Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-nos qual destes homens escolher como apóstolo para substituir o traidor Judas, que se foi para o lugar dele. Depois fizeram um sorteio e então Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo como os outros 11. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.